Um acampamento em família dá errado e um veterano aposentado precisa lutar para salvar seus filhos de uma perigosa organização criminosa que os ameaça no meio da floresta. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Gunner de 2024 e vamos para mais um resumo. O filme começa em uma penitenciária de segurança máxima nos Estados Unidos. Um influente líder mafioso cumpre pena após ser condenado por uma série de crimes que fariam até o diabo sentir orgulho. Seus crimes vão de substâncias ilegais a envolvimento com crime organizado. Durante sua estadia, ele recebe a visita de seu filho, Dobbs. Desde que Haker foi detido, Dobbs assumiu o comando de todos os negócios legítimos da família. Durante a conversa, Dobbs garante ao pai que está trabalhando para tirá-lo da prisão em breve. Apesar de estar atrás das grades há apenas uma semana, Haker reforça a importância de Dobbs gerenciar os negócios com extrema cautela para evitar novos problemas. Após a visita, Dobbs e seus homens decidem relaxar em um bar local. No local, Dobbs assiste a uma reportagem sobre Gunner, um ex-soldado das forças especiais condecorado pelo presidente por suas ações heróicas. Gunner ganhou notoriedade por eliminar dezenas de assassinos no Afeganistão, tornando-se uma máquina de combate a serviço das ameaças críticas aos Estados Unidos. Por coincidência cruel, o Barão de Dobbs e sua equipe decidiram relaxar pertence justamente a Gunner, que está no local desfrutando de um raro momento de descanso. Ignorando a ironia da situação, um dos homens de Dobbs começa a causar confusão, sem a menor ideia de que o dono do bar é um veterano letal. Ele escolhe como alvo Claire, a esposa de Gunner e funcionária do estabelecimento, tentando intimidá-la. O que se segue é uma lição rápida e dolorosa de más escolhas. Gunner, furioso, age com a precisão de um predador, batendo no agressor com uma facilidade que chega a ser humilhante. Testemunhando o confronto e percebendo a superioridade de Gunner, Dobbs intervém, pedindo desculpas e assegurando que eles e seus homens irão embora. Ele também solicita a Gunner que evite futuros conflitos com seu grupo. Após a saída de Dobbs e seus homens do bar, a polícia chega em resposta a relatos de moradores locais sobre uma confusão no local. Gunner explica que foi apenas uma pequena briga que ele já resolveu. Mesmo assim, os policiais o alertam a evitar ser excessivamente agressivo, lembrando de que ele ainda está de licença após retornar da sua missão do Afeganistão. Mais tarde, Gunner e Claire retornam para casa para jantar com seus dois filhos, Travis e Luck. Durante a refeição, Gunner compartilha seu plano de acampar na floresta no dia seguinte e convida os filhos para a viagem em família. Luck, entusiasmado, aceita de imediato, mas Travis recusa, explicando que já tem compromisso com sua namorada e não quer desmarcá-lo. Depois do jantar, Gunner conversa em particular com Claire. Ela pede desculpas por não poder participar da viagem, explicando que precisa parar para administrar o bar, que tem estado especialmente movimentado nos últimos dias. Gunner entende sua posição, mas decide que, de alguma forma, convencerá Travis a participar da aventura familiar. Na manhã seguinte, enquanto Gunner e Luck organizam os últimos detalhes para a viagem, Travis ainda está desaparecido, tendo passado a noite na casa da namorada, desafiando os planos do pai com uma tranquilidade irritante. Decidido a não deixar isso passar, Gunner dirige até a casa da garota para buscar o filho, pouco importando se precisará arrastá-lo pelo colarinho. Chegando ao local, ele é recebido pelo pai da namorada, que tenta barrar a sua entrada com um discurso manso. Gunner, sem a menor paciência para protocolos ou cordialidades, o ignora e segue direto para o quarto dos pombinhos. Sem cerimônia, Gunner acorda Travis com um chamado ríspido e ordena que ele se vista e o siga imediatamente. Enquanto Travis tenta protestar, ainda meio zonzo, Gunner o puxa para fora do quarto, deixando claro que não está interessado em discussões. Antes de sair, ele lança um olhar gelado para os pais da garota e não economiza nas palavras, repreendendo-os por permitir que os dois jovens compartilhem um quarto, deixando explícita a sua total reprovação pelo fato de não serem casados. Mais tarde, Gunner é acompanhado por um amigo que também planejava acampar, e juntos seguem para a floresta. Ao chegarem, antes mesmo de começarem a montar as tendas, Gunner decide levar Travis e Lucky para uma caminhada, incentivando-os a apreciar a paisagem ao redor. Mais tarde, ao cair da noite, os quatro se reúnem em torno de uma fogueira. Apesar da relutância inicial de Travis, ele acaba surpreendido ao perceber o quanto está aproveitando a viagem, mesmo que a ideia de ir tenha sido forçada. Quando a noite avança, Gunner sugere que todos descansem, avisando que o próximo dia incluirá uma atividade especial, caçar cervos. Na manhã seguinte, Gunner lidera o grupo em um passeio de moto pela floresta em busca de cervos. Durante o trajeto, ele avista um rio seco, coberto de carcaças de animais mortos, um sinal alarmante de que algo está fora do comum. Decidido a investigar, Gunner instrui Travis e Lucky a ficarem para trás, enquanto ele e o amigo seguem adiante. O que encontram foi mais sinistro do que imaginavam. Uma fábrica de substâncias ilícitas escondida nas profundezas da floresta, operada por Dobbs, enquanto Haker está na prisão. Gunner decide que o melhor é evitar o confronto e ir embora, mas essa ideia, no entanto, explodiu, literalmente, quando seu amigo pisou em uma mina terrestre
estrategicamente posicionada perto da fábrica. O barulho chama a atenção dos homens de Dobbs, que imediatamente aparecem, obrigando Gunner a enfrentá-los em combate. Enquanto isso, Travis e Lucky, deixados para trás, não tiveram tanta sorte. Antes que pudessem sequer entender o que estava acontecendo, foram capturados pelos homens de Dobbs. Dobbs, ao ganhar vantagem ao capturar os filhos de Gunner, exige que ele se renda. Gunner, no entanto, recusa, analisando rapidamente a situação e planejando outra forma de salvar seus filhos. O que Dobbs não imaginava era que um de seus próprios homens estava jogando contra ele, um agente filtrado da DEA, que usa a confusão como oportunidade perfeita para transmitir a localização da fábrica. Enquanto isso, Dobbs, cada vez mais frustrado com a resistência de Gunner, ordena que alguns de seus homens se espalhem pela floresta para caçá-lo. No calor da luta, os agentes da DEA chegaram de forma inesperada, provocando um caos generalizado. Dobbs, sempre astuto, percebeu que o cerco estava fechado e não perdeu tempo. Fugiu sem olhar para trás, mas não sem antes levar Travis e Lucky como reféns, garantindo que teria uma carta na manga. Com o tumulto sob controle, a DEA conseguiu capturar a maioria dos capangas de Dobbs, que ainda estavam na fábrica. No entanto, Gunner também foi detido, visto pelos agentes como parte da operação criminosa. Ele tentou argumentar, insistindo repetidamente que não tinha qualquer ligação com Dobbs ou com suas atividades ilegais, mas o agente, desconfiados e impassíveis, decidiram que sua explicação teria que ser feita em um interrogatório no escritório central. Levado sob custódia, Gunner foi apresentado ao chefe de operação da DEA, que se preparava para interrogá-lo. Desesperado, Gunner insistiu com todas as forças que não fazia parte do esquema de Dobbs, implorando para que o liberassem. Ele deixou claro que cada segundo perdido colocava a vida de seus filhos em risco. No entanto, o chefe da DEA, com um ceticismo quase cruel, descartou suas palavras como nada além de uma tentativa mal calculada de manipulação. A frustração de Gunner transbordou e ele começou a perder o controle, quase transformando a sala de interrogatório em outro campo de batalha. Foi então que um policial, que reconheceu Gunner de seus dias como um soldado condecorado, interveio antes que a situação escalasse ainda mais. Pouco tempo depois, cerca de 30 minutos, Claire chegou ao escritório da DEA com os nervos à flor da pele. Seus olhos faiscavam enquanto ela deixava claro que ele era o único responsável pelo sequestro dos filhos. Claire aumentava a pressão, exigindo que Gunner assumisse a responsabilidade por sua falha e encontrasse uma solução, não importava o custo. Enquanto isso, Gunner recebeu uma ligação de Dobbs, que estava furioso e convencido de que Gunner havia guiado os agentes da DEA até a floresta, resultando na apreensão de grande parte de seus produtos ilegais. Dobbs exigiu que Gunner recuperasse as substâncias confiscadas pela DEA, prometendo libertar seus filhos em troca. Gunner tentou explicar que não tinha nada a ver com a chegada da DEA e que estava apenas acampando, além de mencionar que ele próprio havia sido detido pelos agentes. No entanto, Dobbs ignorou as justificativas, deixando claro que, se as substâncias não fossem recuperadas, os filhos de Gunner seriam eliminados. Pouco depois, o policial que reconheceu Gunner durante sua detenção foi falar com ele. O policial informou que Gunner havia sido oficialmente inocentado de qualquer envolvimento criminoso e que seria libertado. Aproveitando a oportunidade, Gunner perguntou se o policial sabia onde a DEA estava armazenando as substâncias confiscadas. Ele explicou que Dobbs estava ameaçando a vida de seus filhos caso não recuperasse os produtos. O policial, porém, admitiu não saber a localização e destacou que, mesmo que soubesse, não poderia fornecer esse tipo de informação, pois seria uma violação grave. Naquela mesma noite, Gunner foi até uma boate conhecida por ser o ponto de encontro de homens de Dobbs, com um propósito: obter respostas, custe o que custar. Lá, encontrou um dos capangas de Dobbs e, sem perder tempo, iniciou uma abordagem direta e violenta, espancando um homem sem hesitar. Inicialmente, o capanga se recusou a cooperar, mas, sob a pressão implacável de Gunner, acabou cedendo. Ele revelou que os filhos de Gunner estavam sendo mantidos em um depósito de aço, um dos esconderijos utilizados por Dobbs. Ao ouvir a informação, Gunner não perdeu tempo e foi direto ao depósito de aço. Na manhã seguinte, Dobbs estava no local, cada vez mais desconfiado de que algo estava errado. Gunner havia jurado que não tinha relação com a chegada da DEA à fábrica de substâncias na floresta, e essa insistência começou a levantar suspeitas em Dobbs. Ele concluiu que um traidor poderia estar operando em sua organização. Determinado a descobrir a verdade, Dobbs reuniu todos os seus homens e começou a vasculhar seus celulares um a um. Sua paranoia foi recompensada quando finalmente identificou o infiltrado. Sem hesitar, ele executou o traidor ali mesmo, enviando uma mensagem brutal aos outros. Após eliminar o espião, Dobbs decidiu não correr riscos. Acreditando que o traidor poderia ter revelado a localização do depósito de aço, ele rapidamente fugiu para seu terceiro esconderijo. Antes de sair, levou Lucky consigo, deixando Travis sob a guarda de alguns de seus homens no depósito. Cerca de 20 minutos após a partida de Dobbs, Gunner chegou ao depósito, implacável em sua missão. Ele enfrentou e derrotou cada um dos capangas restantes de Dobbs, movido por uma mistura de desespero e determinação. Após eliminar os últimos obstáculos,
Gunner finalmente encontrou Travis, trazendo um breve momento de alívio em meio ao caos. Contudo, a sensação de vitória foi esmagada quando percebeu que Lucky não estava lá. Dobbs o havia levado, transformando a missão de resgate em uma corrida contra o tempo. Em seguida, agentes da DEA chegaram ao depósito graças às informações vazadas pelo traidor morto. Gunner, percebendo a gravidade da situação, instruiu Travis a ir com a DEA para garantir sua segurança. Com os olhos fixos na próxima missão, Gunner deixou o local, decidido a encontrar Lucky custe o que custar. Naquela noite, Dobbs estava em seu terceiro esconderijo, supervisionando uma nova operação de produção de substâncias que ele havia iniciado para compensar a perda da primeira fábrica tomada pela DEA. Durante uma pausa, Dobbs se aproximou de Lucky e, em um tom frio e irônico, perguntou se ele estava com medo. Lucky, sem hesitar, respondeu com firmeza que não tinha medo algum. Ele disse com confiança que sabia que seu pai viria resgatá-lo. Ainda mais, Lucky acrescentou que, se seu pai era capaz de derrotar assassinos no Afeganistão com facilidade, lidar com os capangas de Dobbs, que na maioria apenas ex-criminosos de rua, seria uma tarefa simples. Enquanto isso, a cena muda para Travis, que acabou de ser deixado em casa pela DEA. Ao vê-lo, Claire, consumida pela preocupação de que talvez nunca mais visse seus filhos, correu para abraçá-lo com força, aliviada por pelo menos um deles estar seguro. Pouco depois, Travis recebeu uma mensagem de Gunner, pedindo para encontrá-lo no rio próximo à casa. Sem perder tempo, Travis seguiu para o local. Ao chegar, Gunner explicou que precisava de ajuda para localizar informações importantes. Ele pediu a Travis que procurasse online detalhes sobre um homem chamado Haker e a prisão onde ele estava detido. Com algumas pesquisas rápidas, Travis descobriu que Haker era um notório chefe da máfia e, surpreendentemente, o pai de Dobbs. Ele também conseguiu encontrar a localização da penitenciária onde Haker cumpria sua pena. Depois de explicar o plano, Gunner instruiu Travis a voltar para casa, enquanto ele se preparava para invadir a prisão e sequestrar Haker. O objetivo de Gunner era claro, usar Haker como moeda de troca para garantir a libertação de Lucky e capturar Dobbs. Para isso, ele contava com o apoio de alguns amigos de seus dias no exército, que estavam dispostos a ajudá-lo na operação de resgate. Determinado a ajudar no resgate de Lucky, ele insistiu em acompanhar o pai, deixando claro que não aceitaria ficar de fora. O plano de Gunner envolvia um salto de paraquedas direto na prisão onde Haker estava detido. Ele deixou claro que Travis deveria ficar próximo de seu amigo Shaw, um dos ex-militares que estavam ajudando na missão. Ao sobrevoar a prisão, Gunner saltou do avião com precisão militar. Antes de pousar, ele lançou uma bomba de fumaça, mergulhando o local no caos e confundindo os guardas. Aproveitando a confusão, Gunner entrou rapidamente no complexo, nocauteou um dos guardas e roubou seu uniforme. Disfarçado, ele conseguiu se mover pela prisão sem levantar suspeitas, iniciando sua busca pelo perigoso Haker. Logo, Gunner localizou Haker e, com uma abordagem astuta, fingiu que Dobbs havia enviado para ajudá-lo a escapar da prisão. Sem desconfiar de nada, Haker seguiu Gunner para uma saída discreta nos fundos da instalação. Depois de se afastarem uma boa distância, Shaw e Travis chegaram para buscá-lo em um veículo previamente combinado. Cada palavra de Shaw era como uma peça de um quebra-cabeça que Haker começava a montar em sua mente. A princípio, ele manteve uma expressão neutra, mas internamente as peças se encaixavam com uma clareza desconfortável. Aquele homem, supostamente enviado por Dobbs, não tinha a menor chance de ser o bandido. Sem demonstrar suspeitas, Haker encontrou uma chave de fenda no assento do carro e a escondeu discretamente sob sua camisa, preparando-se para o caso de precisar se defender. Cerca de 20 minutos depois, Gunner decidiu trocar de veículo. Ele agradeceu Shaw pela assistência e instruiu Travis a retornar para casa com Shaw, deixando claro que pretendia continuar sozinho com a missão. Depois que Shaw e Travis partiram, Gunner revelou a verdade a Haker. Dobbs havia sequestrado seu filho, Luck. Ele explicou que o motivo de retirá-lo da prisão era usá-lo como moeda de troca para garantir a libertação de Luck. Haker, com um tom calculado, perguntou se Gunner tinha certeza de que Dobbs aceitaria o acordo. Sem hesitar, Gunner respondeu friamente que se Dobbs recusasse, ele destruiria todos, incluindo Haker. O tom firme de Gunner não deixa dúvidas de que ele está disposto a tudo para salvar seu filho. A cena então muda para Dobbs, que estava a caminho de entregar um carregamento de substâncias, quando recebeu uma ligação inesperada de Gunner. Do outro lado da linha, Gunner foi direto ao ponto. Ele estava com Haker e propôs uma troca. Se Dobbs quisesse salvar seu pai, teria que libertar Luke naquele mesmo dia. Dobbs, conhecido por seu pragmatismo frio, revelou um lado emocional ao concordar rapidamente. Ele forneceu o local do encontro, uma fábrica abandonada. Ambos se dirigiram apressadamente ao ponto combinado. Cerca de 30 minutos depois, Gunner chegou ao local e imediatamente ligou para Dobbs, exigindo que ele trouxesse Luck. Não demorou muito para Dobbs aparecer com seus homens, segurando Luck sobre a mira de uma arma. A tensão era palpável, enquanto ambos os lados concordavam em realizar a troca. Quando Haker foi libertado, o inesperado aconteceu. Sem qualquer aviso, ele revelou a verdadeira extensão de sua natureza traiçoeira, sacando uma chave de fenda que havia escondido e atacando Gunner.
Gunner. Porém, o destino tinha outros planos para Raker. Ao correr, ele acaba tropeçando e acidentalmente aciona o gatilho da espingarda, dando fim ao seu reinado de poder. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo grito de fúria de Dobbs ao ver seu pai estirado no chão. Sem pensar duas vezes, ele ordenou que seus homens eliminassem Gunner. O confronto foi brutal, mas Gunner, com sua habilidade letal e determinação implacável, conseguiu derrotar todos os capangas de Dobbs. Porém, a vitória foi breve. Dobbs fugiu com Luke em um helicóptero, acompanhado por seu braço direito, escapando mais uma vez. No mesmo momento, os agentes da DEA chegaram ao local, prontos para ajudar Gunner. No entanto, Dobbs já estava longe. Durante o voo, Dobbs, consumido pela raiva e pela dor da perda de seu pai, ordenou que seu braço direito eliminasse Luke com uma forma de vingança. Convencidos de que estavam no controle da situação, Dobbs e seus homens não perceberam que Gunner já havia se infiltrado no helicóptero, preparado para um último confronto. Sem perder tempo, Gunner atacou, engajando-se em uma luta feroz com o braço direito de Dobbs. Apesar do espaço apertado e das condições adversas, ele conseguiu derrotar o capanga, deixando Dobbs sem aliados. No entanto, o alívio foi breve. Dobbs, em um ato de desespero, conseguiu dominar Gunner e quase o empurrou para fora do helicóptero. Por um momento, parecia que tudo estava perdido, mas Gunner, com a determinação que o definia, recuperou o controle. Virou o jogo contra Dobbs, derrubando-o com uma força que refletia toda a sua fúria acumulada. Gunner percebeu que o helicóptero estava seriamente danificado e que continuar no ar seria o fim. Agindo rapidamente, Gunner agarrou Luke e saltou com paraquedas, deixando o helicóptero condenado atrás deles. Enquanto o pai e filho pousavam em segurança, o helicóptero despencava em uma espiral caótico rumo ao solo, explodindo em uma nuvem de fogo e destroços. Com ele, desapareciam não apenas as vidas de Dobbs, mas também o império criminoso que ele havia construído, um reino de terror e destruição que a DEA perseguia por anos. Finalmente, Gunner levou Luke de volta para casa, encerrando a longa e brutal jornada com o que realmente importava, a segurança de sua família. No Rotten Tomatoes, o filme Gunner teve uma boa aceitação do público, com 74% de aprovação. Gunner é um filme de ação que se destaca pelo ritmo acelerado e pela intensidade emocional, com uma trama focada em um resgate familiar. Entre o elenco, temos Luke Hemsworth, e acredito que a maioria já sabe, mas ele é irmão do Thor, Chris Hemsworth, e como vilão, temos a lenda Morgan Freeman. O filme acabou me surpreendendo, apesar de vermos histórias parecidas em diversas películas. A história de forma alguma se tornou cansativa. O desespero do pai e da mãe em busca do filho te deixa com aquela sensação de urgência. Você termina de assistir e fica com aquela boa impressão. Não é que é bom? Dito isso, minha nota para o filme é 7 de 10. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, pra mim saber se você tá gostando do vídeo, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.